Olá pessoal, esse é o Papo de Polícia, sou o Giancarlo Miranda, hoje estou com o professor Andrei, mestre em Educação Física, que vai falar um pouco para nós sobre os benefícios da atividade física, o benefício para as crianças, adolescentes, para os adultos, para os idosos, a importância da atividade física na nossa vida inteira. Obrigado, professor Andrei, pela presença. Se puder falar um pouco da sua trajetória, por que você escolheu educação física como a sua profissão, como o seu caminho aí para a sua vida, a gente agradece muito, principalmente para falar para os nossos telespectadores. Show, obrigado pelo convite. Muito feliz e satisfeito de estar aqui também. Sou professor de Educação Física aqui, formado aqui em Campo Grande, né? Fiz Educação Física em 2009, terminei em 2012. Assim que saí do ensino médio, já fui para fazer faculdade, aí muito inspirado pelas minhas professoras do ensino médio, né? Acho que o amor da profissão nasce por alguma inspiração, né? E o meu foi pelas minhas professoras da escola fundamental, da escola do ensino médio, da escola pública, né? Estudei no Vespasiano Martins a minha vida inteira, minhas tias, minha mãe, minha irmã, todos os primos estudavam lá também. E a gente tinha umas professoras incríveis. E aí, conforme foi passando o ano, aquela pressão toda de tem que fazer graduação, o que vai fazer, era atleta de vôlei pela escola e também por outra escolinha de vôlei aqui de Campo Grande. E aí me despertou, assim, a vontade de trabalhar no contexto de saúde, de educação física num contexto geral e a relação com pessoas. Acho que isso sempre me cativou. Tanto é que assim que entro na faculdade, já no primeiro semestre entro num estágio na prefeitura, trabalhei na FUNESP, chamava Recreio nas Férias. Isso eu acho muito legal falar, sempre quando eu dava aula na faculdade ano passado, né, retrasado, eu falava para os meus alunos acadêmicos, eu dizia assim, a oportunidade que você tem, dá o seu máximo, né? Mostra quem é você, porque você está lidando com um ser humano e eles são carentes de tudo quanto é tipo de atenção. Na nossa área, é a orientação, é o lazer, é a diversão, é a recreação. E aí eu fiquei. Era uma semana intensiva desse projeto da FUNESP. E aí tinha uma profissional excelente, que até hoje é minha inspiração e uma grande amiga, chamada Renata. E aí eu entrei depois em outro estágio, fiquei até me formar. Assim que eu me formei, entrei lá no FUNESP. E eu não saí mais, desde o primeiro semestre da faculdade. Trabalhei com ginástica aeróbica, trabalhei com dança, iniciação de dança de salão. Um monte de coisa relacionada à dança, ao lazer e ao esporte. Aí depois de formado, trabalhei também no Fundesporte, onde tive uma experiência muito boa em coordenação de evento de lazer no estado inteiro. Fui fazer mestrado na UFMS, fiz em antropologia social, estudei a base do voleibol, com sociedade, cultura. Foi incrível, foi um despertar os olhos, porque quando você pensa em educação física, você pensa muito em saúde, né? Você pensa em um contexto muito biológico, mas eu comecei a pensar em educação física num contexto social, né? Cultural, o que o esporte pode fazer para além de te dar saúde, né? Pode te tirar de uma margem, pode te dar acesso a outras realidades que você não teve, e aí eu percebi isso tudo estudando mulheres transexuais, travestis no voleibol, de alto rendimento, enfim, todo o contexto de gênero, sexualidade, esporte, educação. Após isso, dei continuidade nos estudos acadêmicos, acho que foi um grande despertar de ser um professor formado, iniciando para o incesso do ensino, da aprendizagem, da extensão, sabe? Gostei muito da pesquisa, e aí fui embora para Santa Catarina estudar, dei aula no Instituto Federal, experiências incríveis. Lá me tive como técnico, me vi muito fortemente como técnico de vôlei, já sempre muito apaixonado, atleta. Aí aqui estudei, aí lá pratiquei e várias experiências relacionadas a isso, até que eu volto, né, 4 anos e meio depois. Agora esse ano voltei para Campo Grande, e aqui também estou como professor de Educação Física do Estado, de uma escola particular e também como técnico de vôlei. Que vida, hein? Mas uma vida dedicada ao esporte, né? A conexão com as pessoas, como você falou no início. Essencial. E hoje também você é doutorando, né? Tá buscando aprimorar cada vez mais. Importante. Sim. Parabéns. Obrigado. Acho que a primeira experiência como doutorando foi na UFSC. Lá, quando eu fui para Santa Catarina, foi exatamente para isso, era para estudar, para pensar outras coisas que não tinham aqui em Campo Grande, né? Eu posso dizer até Mato Grosso do Sul.
E aí eu fui lá, fiz 2 anos de doutorado lá na UFSC, só que era pandemia, daí as coisas não ficaram muito legais, né? Para todo mundo, né? Acho que todo mundo ficou muito abalado com aquele contexto. Eu fui notando que não era para mim o contexto que eu tinha pedido da linha de pesquisa, e aí eu pedi para trancar, respirar. Acho que também é bom, é importante falar isso, né? Nem tudo que a gente se entrega para fazer de fato dá certo, ou não é aquilo que você está esperando, você tem que saber pisar de volta, respirar, recomeçar, refazer a rota. E aí, quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu queria era voltar a estudar, pensando no doutorado em educação, e também quem já foi meu orientador, né? Que eu queria muito de voltar com ele. Deu certo, que bom. Deu certo, deu certo. Falando da sua atividade, né? Hoje você é técnico de vôlei, né? Sim. Para crianças, adolescentes. Sim. Né? Formando aí jovens atletas. Que você vê que a melhoria, assim, de ponto principal, a melhoria desses adolescentes que estão aí praticando um esporte? O que melhora na vida deles de pronto? Eu gosto de falar que o esporte é muito além do esporte, né? O que a gente pensa que o esporte é aquilo que a gente vê na TV, aquilo que a gente vê numa praça jogando, é só o final dele, né? As pessoas terem habilidades motoras ali básicas para executar movimento, fundamento de qualquer modalidade. Sim. Mas o que antecede isso é muito potente, todo mundo sabe, acho que as pessoas que me veem no Instagram, as pessoas que me veem na beira da quadra, ou os meus alunos que me veem na escola, vê o quanto eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e ter esses jovens, e a gente está falando aí de 8º, 9º, 1º e 2º ano do ensino médio. Falar em categoria 2011, 2010, 14, 15, 16 e até 17 no máximo, 17. Não pode mais do que 17. Mas, enfim, 14, 15, 16 anos, muitos deles perdidos na escola, sem muito amigo, ou não é uma pessoa que tem muita socialização, ou rendimento baixo, nota baixa, não consegue se dedicar aos estudos. A gente tem um grande problema hoje em dia, acho que vários professores vão concordar comigo, que é o celular na escola. Então, daí, não só atrapalha no rendimento na sala de aula, né? Atrapalha a socialização. Se você tira o celular desse aluno por um dia, ele consegue dar a volta na escola e olhar para as pessoas. Ao passo que se ele está com o celular, ele fica num lugar cantinho ali, só com o celular com fone de ouvido e não socializa. E o esporte, de pronto, te dá isso. Né? Você está formando um time, e um time no sentido não só da competição, é um time de unidade, é um time onde as pessoas vão confraternizar, socializar, integrar. Então, a primeira coisa que eu noto é a integração social. É esse poder que eles têm de começar a se entender como sujeitos numa sociedade que tem que estabelecer relações. E aí isso começa. E aí depois vem os estímulos, né? A motivação de você ter um time que você treina muito bem, que você consegue ter outros passeios, socializações com outros times, que é muito legal, essa integração de uma escola com outra para um amistoso, por exemplo. Tendo isso tudo, você pode cobrar o rendimento na escola, né? Você pode cobrar, olha, você está tendo tudo isso aqui, né? Você está tendo várias experiências, e agora? Né? Como está o teu rendimento na escola? E às vezes não é nenhum cobrar que é forçado, não, é natural. É natural, eles vão notar que eles precisam melhorar. E de pronto o rendimento melhora. Agora, acabei de sair de um conselho de classe que a gente vê o rendimento deles do primeiro bimestre antes de entrar, antes de estar em processo de formação do time agora. Um monte de aluno que tinha um monte de nota baixa, que tinha, sei lá, 6, 7 notas baixas, tem uma. Ou não tem mais nenhuma. Até os próprios professores na sala de professores, né? Conversando, aquele aluno X lá, parabéns, Andrei, tá dando certo, melhorou. Esse não tá mais respondendo. O esporte dá disciplina, né? O esporte dá oferta, a produção de educação. Não posso dizer que a escola da educação, que a da educação são os pais, né? Mas a gente exercita isso, né? A educação, o respeito, a disciplina, tudo isso enquadra. Isso reflete tudo em sala, sem dúvida nenhuma. O esporte é uma reação em cadeia. A partir do momento que os adolescentes, as crianças estão envolvidos com o esporte, tendo a disciplina, vão também estar envolvidos para melhorar as notas, vão melhorar o relacionamento com seus pais, Sim. com seus irmãos. O relacionamento na escola também melhora, se integram socialmente. É importante esse estímulo, né, Andrei? O que é muito interessante é que a gente não pode nunca pensar isso isolado, né? Temos o esporte, ponto. É porque o esporte está dentro do contexto da educação, está dentro da escola. E quem que forma a escola? Também é a comunidade, né? Quem é a comunidade? A família, são as famílias desses alunos, né? E a partir do momento que tem um time, eles começam a tomar dor do time e vestir a camisa também. Então, essa família começa a fazer mais parte do contexto escolar, mais parte de todo o processo da escola. Isso vai ficando mais sólido.
Porque daí ele entende, não só o aluno como a família, que ele também pertence a isso tudo, né? Porque muitas vezes parece que a escola é um lugar onde eles têm que ir, fazer o que tem que fazer e ir embora. Bater ponto e voltar para casa. Exatamente. Parece que para alguns é isso. Não tem essa relação de pertencimento. Isso aí também é meu, né? Eu também tenho que fazer parte, eu também tenho que ajudar a manter limpo, a manter organizado, né? E eu acho que ver o time agora como ele está, né? Lembrando que é um esporte escolar, né? Um treinamento escolar, voltado para o rendimento, não é não é nem para lazer ou diversão, é para rendimento, eles têm que buscar título, eles têm que buscar performance, mas aí a gente consegue agregar isso tudo com família, né? Tem um monte de família, acabei de realizar um campeonato agora no sábado, acho que quase 100% de presença dos pais, tivemos 148 pessoas presentes, é coisa mais linda, os pais torcendo, na educação, respeito, é muito interessante. Importante. E o que eu ia falar, professor Andrei? A gente tem toda essa situação dentro da escola, que é estimulado o esporte. Mas você vê um ambiente fora de escola, prefeitura, fazendo aqui algumas ações nas praças ou nos parques, estimulando o esporte para, no tempo ocioso aí dos nossos adolescentes, crianças, também estarem fazendo o esporte, praticando essa situação de ter sempre algo para estimular a saúde. A gente não vê muito, né, aqui em Campo Grande, infelizmente. O que você acha que carece a cidade para melhorar essa questão do poder público ser mais atuante no desenvolvimento do nosso esporte? Eu acho que a visibilidade está em grandes parques, né? Se você pensar em Campo Grande, tem oferta atividade física em grande parque. Mas você volta. Vai lá para o bairro, né? Vai para o contexto do bairro isolado, aquela pracinha que está do lado da casa dele, que ele não precisa pegar uma bicicleta para ir lá do outro lado, porque lá do outro lado tem. Né? Falta eles pensarem, né? Eu estou dizendo órgãos, instituições que possam pensar isso, o que fazer com esses lugares que estão abandonados, que são ali no universitário. Tem 2 ou 3 pracinhas ali que falta iluminação. Esses dias eu estava falando com esses meus alunos, eu disse assim para eles, o que falta para vocês jogarem aqui do lado da escola, numa praça que tem aqui do lado? Porque eles se deslocam sempre. Ou eles vão lá para o FMS, que tem quadro, ou eles vão lá para o Belmar Fidalgo, ou lá para o nosso Parque das Nações Indígenas. Veja. Olha a distância. Se a gente fala em oferta de lazer, são só esses grandes que têm visibilidade. Eles disseram, professor, como que a gente vai na praça X se lá não tem iluminação? Não tem estrutura, professor. A gente queria que tivesse 2 mastros e uma rede. A gente leva a bola, mas não tem. Daí chega a tal horário, como não tem iluminação, não tem segurança pública. Daí a gente não se sente bem. A gente gosta de se sentir bem no lugar que a gente se sente seguro. Até nossos pais não vão deixar, né? Então, é todo um mecanismo, né? Então, acho que falta pensar como construir melhores espaços de segurança para lazer nesses contextos menores. A gente está falando de Campo Grande, cheio de potencial de parque, de praça. Inúmeras praças que não têm utilidade nenhuma. Não, nenhuma. E carece, e muitas vezes são esquecidas. E se você passar na frente, mato, droga, né? Muita gente usando droga. Ou, enfim, outras atividades que não eram voltadas para o objetivo daquela praça. A gente vê muita praça, mas vê muito esquecimento também, né? Falta incentivo de lazer, de esporte. Finalidade mesmo, né? Tá aqui, o que a gente vai ter? O que precisa? Precisa de um profissional da área? Precisa de uma segurança pública? Enfim, todas as questões. Então, as praças são inutilizadas, a gente tem que ter uma atuação do poder público para utilizá-las, né? Principalmente para o esporte. Né? E aí entra a questão da infraestrutura, né? Sim. Muitas praças com mato alto, sim, todas depredadas, né? Não tem utilização nenhuma, até porque não tem como usar. Então, reformar, cortar o mato, fazer toda uma zeladoria que não existe, iluminação pública, o poder público através da polícia está presente. E aí tem o profissional, né? Que entra o profissional de educação física para estar lá auxiliando, criando projetos, né? Para as crianças, para os adolescentes. Isso é muito importante. Infelizmente, a gente vê em Campo Grande as praças serem utilizadas para uso de droga. Exatamente. Vamos colocar as praças agora para a prática de esportes. Exatamente. Olha só a diferença disso. Exatamente. Então, eu acho que profissionais como você veem essa necessidade em Campo Grande, né? Sim. Então, eu acho que é uma carência muito grande desses projetos. Você falou que tinha um recreio, né? Como que era o... Recreio nas férias. Recreio nas férias. Esse recreio nas férias podia ser feito em todas as praças. Sim, imagina, foi num espaço privado isolado. Não foi em nenhum parque público da cidade. Foi num espaço privado que
teve que ser alugado, teve que ser investido. Olha o tanto de praça que a gente tem. Podem ser utilizadas. Né? Imagina, olha, a gente tem espaço agora. Agora a gente vai ver carência. Chegou a época de férias, né? Então. As escolas privadas já estão em férias, a maioria. A escola pública entra agora essa semana de julho em férias. Aí a gente vê muita carência. Para onde esses adolescentes vão? Onde que tem oferta de lazer? Shopping. E aí eu, como professor de educação física, eu fico feliz? Não. Shopping eu acho que é uma opção de lazer que todos têm. Mas não é o único. E muitas vezes, para muitos adolescentes, é visto como único. Ou, enfim, para quem tem condições, é a quadra do condomínio, né? Que não é o caso do nosso público, né? Eu digo, ou é o celular. Ou é o celular, ficar o dia inteiro em casa, no computador, jogando e tal. Se a gente tem uma estrutura bacana, segura, que eles vejam e queiram ir, meu Deus, eu conheço vários alunos que iriam sem dúvida nenhuma. O famoso campinho, Sim. que qualquer um vai lá e jogar, mas a gente tem que lembrar de outras modalidades, outras coisas que tem que fazer também, não é só o futebol, né? O futebol é mais fácil, a galera já está acostumada com a situação não tão privilegiada de espaço, né? Você joga futebol onde der, não estou dizendo que eles gostam, estou dizendo que é uma possibilidade mais aberta. Mas você pensa, vamos pensar numa férias, uma pracinha estruturada, iluminação, segurança, um profissional. Está lá uma rede armada, está lá, enfim, um gramado, né? Quem vai lá? São só os estudantes de férias? Não. A gente está falando de família que pode ir lá num tempinho fazer um piquenique, porque tem um bebê, porque tem uma criança de 5 anos, que se andar lá, não corre risco de acontecer nada, porque tem segurança, porque foi lembrado, porque tem aquele espaço que foi cuidado. Então, é muito maior. E, ao mesmo tempo, não é tão difícil, porque a gente já tem esses espaços. Basta o incentivo e estrutura. Uhum. Eu estava me recordando, professor Andrei, eu sou da época, eu cresci no bairro Maria Aparecida Pedrocian, depois já quase na adolescência e na fase adulta, na Vila Sobrinho. E lá na Pedrocian a gente pegava na rua, pouco trânsito, fazia bet e além de ou então 2 golzinhos, jogava futebol na rua. Tinha vários terrenos baldios, não tinha praça na época. Uhum. A gente conseguiu, com criançada lá, com 12 anos, carpimos lá, fizemos um travessão, 2 traves. Com apoio, a gente fez um campinho de futebol. Por muito tempo, jogava nesse campinho de areia. Hoje em dia, não tem mais a possibilidade das crianças se divertirem. Não. A gente tinha uma pistinha de bicicleta que fazia ali atrás da minha casa. Né? Fazia um trieiro e ali era a pistinha de bicicleta. Hoje, as crianças, adolescentes, não têm mais essa oportunidade de fazer essas brincadeiras, de praticar esse esporte. Ou é celular... E aí não tem uma praça adequada. Na rua, em razão do trânsito, não dá para você fazer mais nada na rua. A gente fechava a rua com a como que é o nome de vôlei lá? Com a rede de vôlei. Nós fechávamos a rua com a rede de vôlei e jogava vôlei na rua. Sim. Né? Colocava, às vezes, até pendurada numa árvore, a cesta de basquete, para jogar basquete. E os carros respeitavam também, Respeitavam. Então, assim, a prioridade era o esporte. Se via um carro ali, via aquela rua fechada, as crianças brincando, fazendo esporte, ele desviava. Agora não. É um trânsito desenfreado, todo mundo com pressa, ninguém mais respeita a situação de as crianças estarem na rua, agora todo mundo dentro de casa, e aí se sai de casa não tem local para ir. Ou é shopping ou celular. Então essa realidade eu vejo que temos que enfrentar. Até para assim, desenvolver atletas, desenvolver um relacionamento, como você falou, das crianças estarem harmonizadas com as famílias, com os professores, integradas socialmente dentro da escola. É o esporte que faz essa prática. Eu fui ter amizade no meu bairro jogando futebol. Se eu não praticasse o futebol, o vôlei, eu não teria amizade no meu bairro. O esporte propicia essa amizade, essa interação social. E a gente tem que resgatar. Isso vai haver esse resgate, como você falou, essas praças estarem em funcionamento. A gente tem um incentivo aí do poder público para que a gente possa levar nossas crianças. Eu quero levar minhas filhas numa praça perto de casa, melhor ainda, que eu possa brincar com elas, depois jogar uma bola para elas chutarem a bola e depois elas brincarem no parquinho. E a gente vê que temos pouquíssimas opções. Quem tem um condomínio fechado, utiliza do condomínio, né? E quem não tem. E a gente está falando tudo em processo de saúde, né? A gente tem que lembrar que, além desse muito grande o processo social, de interação, de socialização, mas a gente está falando de um processo de saúde aí que é preocupante. Olha o índice de obesidade. Sim. Né? Olha o índice de sedentarismo. Ah, mas as crianças só ficam no celular, só ficam no computador. Mas o que a gente está oferecendo?
Qual que é a contrapartida? Qual que é a contrapartida para eles não ficarem nisso, então? Hoje eu posso dizer que eu cobro muito os meus alunos de não ficarem no celular, porque eu dou muita aula prática, eu dou muito treino, tem muita atividade física. Mas e fora dali? Você está motivando, você está incentivando, tem espaço para motivar? Né? Tem como falar para ele fazer alguma coisa? Além de processo de saúde, a gente está pegando aí adolescentes que vieram da pandemia, ou seja, 2 anos, 3 anos ali, sem praticar atividade física. E vem com habilidade motora ali deficitária. É preocupante, alguns que não sabem nem lateralidade direito. Então, tudo aquilo que é de vivência que a gente teve na nossa infância, de trancar a rua e jogar voleibol, ou jogar bets, ou arrancar um pedaço do dedo jogando futebol na rua, né? Que era muito bom, a gente brincava, mas também desenvolvia habilidade motora. Várias, inclusive, várias habilidades. Que hoje a gente não tem. O que a gente tem é um aspecto cognitivo muito forte dos jogos, a inteligência relacionada aos jogos, mas ponto. Eu coloco o menino para correr em zigue-zague no cone. Você vai ver que já começa uma dificuldade muito grande, coisa básica. Então, tem tudo isso. A gente está falando de contexto social, desenvolvimento motor e de saúde, né? É uma pauta para a saúde. Se a gente consegue fazer com que esses adolescentes, essas crianças, se apaixonem pela atividade física, tomem gosto, a gente está tornando o posto de saúde menos cheio futuramente. A gente está colocando menos trabalho para a saúde pública no Brasil, porque são pessoas condicionadas, bem fisicamente, não são pessoas que podem ter problemas cardiovasculares, problemas relacionados à saúde crônica, relacionados à obesidade, enfim. Tem todos esses aspectos importantes. Da onde iniciou isso? De uma praça bem estruturada para ter eles, para receber eles, para se sentir motivado para praticar atividade física. A atividade física ela tem que ser incentivada, né, professor André? Então, eu vejo assim com muito mérito essa sua iniciativa de trabalhar com crianças, com adolescentes, ter esses projetos do incentivo fora da escola para que eles permaneçam nessa atividade física. E a gente tem que ter agentes públicos que trabalhem com isso, né? Representantes aí que legislem nessa causa, a prefeitura que incentive o esporte nas suas praças, que dê condição para que essas praças possam ser utilizadas para a prática do esporte, porque se não há esporte, a gente vai ter uma cidade repleta aí de obesos, né? Uma cidade em que os postos de saúde, como você mencionou, estarão sempre cheios. E a gente precisa dessa prática, não só na fase como quando você é criança, quando é adolescente, mas o estímulo dela pela vida inteira, né? A melhor idade que está aí. Ela tem que ter um incentivo, né? Seja da dança, seja daquela prática esportiva, daqueles... como que é o nome daquelas academias ao ar livre, né? Todas as praças devem ter essa academia ao ar livre para que a gente possibilite, para que essas pessoas tenham qualidade de vida e a gente seja uma cidade saudável. Né? Campo Grande ela tem que ter uma cultura das pessoas frequentarem suas praças, seus parques, e dificilmente a gente vê uma luz no fim desse horizonte, nesse sentido, porque a gente não tem políticas que facilitem essa cultura. Em outros grandes centros urbanos, como Curitiba, por exemplo, eu estive lá, domingo, você acorda cedo, sai para ir numa praça, sai para ir num parque, é comum levar a sua família. Aqui em Campo Grande, mal e mal, a gente vai no Parque das Nações, quando você está muito entusiasmado para visitar o parque. Tem pessoas que falam assim, mas domingo, feriado, é fechado a via parque, né? Vai todo mundo para lá. Todo mundo quem? Quem mora ali próximo. Sim. A gente está falando da população do Universitário, da Moreninha, de São Conrado. Qual rua está fechada para eles andarem de bicicleta com seus filhos? Quais atividades físicas que a gente desenvolve na periferia de nossa cidade? Exatamente, não tem. É pensado muito elitizado, de certa maneira, né? A gente tem o Parque das Nações, tem o Belmar Fidalgo. Descentralizado, lugar... Trabalhar descentralizadamente, utilizando as praças. Exatamente. Eu acho que esse é o futuro. Exatamente. E profissionais como você vão ser o rumo desse futuro que a gente precisa para a nossa cidade. Estamos aí para agregar, para pensar, Claro. né? Acho que é importante. É importante a gente não se confortar com essa realidade, né? Acho que a gente tem que enxergar e buscar a solução. E a solução, eu acredito que nunca é feito sozinho, né? É feito em equipe. A gente precisa pensar um ali, outro aqui, o que a gente pode fazer, vir, falar, visibilizar e achar políticas públicas para que isso aconteça também. Importante. Professor Andrei, obrigado pela conversa. É importante a gente pensar em qualidade de vida com o esporte, com o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes.
e o incentivo que permaneça a nossa vida inteira. E o poder público não pode ser omisso. Ele tem que ter projetos, ele tem que ter esse incentivo. E é importante você estar nesse projeto de construção, né? Eu digo que o profissional da educação física, ele é fundamental, né? O pessoal fala muito do médico, fala muito do enfermeiro, mas o profissional de educação física é aquele que está lá desde o início, com a criança com 2, 3 anos, na escola, e acompanha a gente a vida inteira, porque a gente tem que ter o esporte como nosso aliado na qualidade de vida. Obrigado. Exatamente. As palavras estão à disposição para as considerações finais. É importante você falar para o nosso papo de polícia aí para o pessoal acompanhar. Agradeço o convite, obrigado pela pauta necessária, né, para a gente falar isso tudo. Me coloco à disposição para outras vezes, outros diálogos. Parabéns pela iniciativa, acho muito importante que você tem te acompanhado, você tem falado de várias situações, então você não fica apenas restrito ao que as pessoas acham que é papo de polícia, né? Fala de lugar que está defasado, que está... Não, você está pensando bem grande. E para a gente, eu, enquanto professor de educação física, e digo até pelos meus colegas, é muito bom saber que tem com quem a gente contar, com quem a gente pode falar, para a gente pensar e achar estratégia para isso. Muito obrigado e conta comigo. Eu que agradeço, Andrei. Lembrando, a gente tem um papo de polícia para falar da segurança pública, né? Eu sou policial civil, mas sabemos que a segurança pública não se faz sozinho. Exatamente. Ela é responsabilidade de todos, dever do Estado, e ela tem que estar aliada com a saúde, tem que estar aliada com a educação, tem que estar aliada com a infraestrutura, para que a gente tenha uma cidade melhor para todos nós, principalmente para as nossas famílias, para que possamos aí sair de casa e saber que quando voltarmos, nossa casa estará tranquila, né? Saber que nesse caminho nós estaremos tranquilos. E aí entra a questão de termos uma cidade organizada em todos os seus setores. E o papo de polícia envolve isso, né? Vamos falar de saúde, que a saúde é fundamental, ter um condicionamento físico, ter uma educação física. A gente falando de saúde, a gente tendo a prática do esporte, a gente inibe a prática de crimes, a gente inibe também que essas crianças e adolescentes vão para o caminho das drogas. Então, tudo depende da saúde e dessa integração de todos esses setores, né? Segurança, saúde, educação, enfim. Então, é importante a gente ter um bate-papo cada vez mais abrangente. Conte conosco, estaremos aí nesse trabalho. Espero que você some esse projeto, tá, Andrei? Obrigado mesmo. Pessoal, esse é o Papo de Polícia. Curtam, compartilhem e venham até o próximo episódio.